Em uma noite silenciosa, onde apenas o som suave do vento corria entre as árvores, havia algo no coração humano que sempre buscava mais. Desde os tempos mais antigos, o homem não se contentava apenas em viver o momento. Ele queria guardar, queria aprender aquilo que via, como se fosse possível segurar um raio de sol nas mãos ou capturar o reflexo da lua na água calma de um lago. Essa necessidade, quase poética, de eternizar um instante foi a semente de uma invenção que mudaria para sempre o modo como lembramos, o modo como sentimos e até o modo como contamos histórias. Antes de começarmos, já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história fascinante que vai te levar por viagens incríveis do tempo e na memória humana. Hoje, você vai descobrir como a fotografia mudou o mundo para sempre. Imagine um viajante solitário há centenas de anos, observando a própria sombra projetada na parede de pedra por uma chama vacilante. O contorno se movia, tremia com a luz e parecia vivo. Esse simples fenômeno natural despertava encantamento, como se fosse uma memória gravada pela própria natureza. Talvez tenha sido ali que o primeiro pensamento surgiu. E se fosse possível prender esse desenho? E se pudesse ficar aqui para sempre, mesmo depois que a luz se apagasse? O ambiente desses primeiros devaneios era simples, mas profundamente poético. Um quarto de pedra iluminado por velas e pelo fogo que crepitava em uma lareira pequena. O ar carregava o cheiro da madeira queimando, misturado a ervas secas penduradas nas paredes. O som dos estalos do fogo criava uma cadência hipnótica, embalando pensamentos e sonhos. Do lado de fora, o vento passava pelas copas das árvores e um cão adormecido suspirava aos pés do dono. Tudo convidava à calma, e no coração humano, uma chama silenciosa de curiosidade continuava a crescer. Antes mesmo da fotografia existir, já havia uma forma mágica de capturar imagens: a câmara escura. Imagine um quarto totalmente fechado, onde apenas um pequeno furo deixa a luz entrar. Essa luz, como por encantamento, projeta o mundo lá fora sobre a parede oposta. Árvores, nuvens, pessoas passando, tudo se materializa, invertido, mas real, como uma pintura feita de luz. Os primeiros a observar isso ficaram maravilhados, quase sem acreditar. Era como se a natureza inventasse a primeira câmera. Esses instantes eram longos, meditativos. O observador sentava em silêncio, acompanhando o movimento lento das nuvens projetadas, vendo sombras se alongarem ao entardecer. Não havia pressa, apenas contemplação. Era como ouvir uma música suave tocada pelo tempo, um lembrete de que a vida passa, mas os instantes podem ser saboreados. A cada experiência com a câmera escura, a sensação era de que algo grandioso estava escondido, esperando ser revelado. O homem sabia. Havia um mistério ainda não desvendado, um caminho que uniria ciência, arte e sonho. E nessa busca nascia lentamente o desejo de capturar não apenas reflexos passageiros, mas lembranças eternas. Enquanto o fogo continuava a dançar no coração da lareira, a pergunta permanecia suspensa no ar, como fumaça que sobe em espiral. Como prender um instante? Como congelar o tempo em uma superfície? Era um enigma que embalava o sono dos curiosos, preparando o mundo para uma revolução que viria suavemente, como a aurora depois da noite. O sol nasce devagar,
espalhando raios dourados que atravessam as cortinas de linho leve em uma pequena oficina. O ar da manhã é fresco, carregado de umidade, e o som distante de pássaros preenche o silêncio com melodias suaves. Sobre a mesa de madeira gasta repousam papéis, pincéis, pequenos frascos de vidro com líquidos translúcidos e, no centro, um caderno repleto de rabiscos e anotações. Ali, mãos inquietas começavam a buscar respostas para o mistério da luz. Ao longo dos séculos, homens e mulheres apaixonados pela ciência descobriram que a luz não era apenas algo que iluminava o mundo. Ela podia transformar, podia deixar marcas. Havia materiais que, quando expostos ao sol, escureciam, revelando formas e sombras. Era como se a própria natureza tivesse inventado uma tinta invisível, uma linguagem secreta escrita pelo tempo. Esse fenômeno encantava alquimistas e cientistas. Eles misturavam sais de prata, mergulhavam papéis em soluções estranhas e, em silêncio, esperavam. E quando retiravam o papel da luz, o inesperado acontecia. Manchas, traços, contornos, como se uma sombra tivesse sido gravada para sempre. Esse ambiente desses experimentos era fascinante. Frascos de vidro refletiam a luz dourada da manhã, criando pequenos arco-íris nas paredes. O cheiro no ar era uma mistura de ferro, enxofre e madeira antiga. O som das penas de escrever arranhando o papel trazia ritmo ao espaço, quase como um coração batendo. Cada movimento era feito com paciência, o cuidado em mergulhar o pincel, a calma em espalhar a solução no papel, a espera silenciosa enquanto o sol completava a sua parte na obra. Para muitos destes pioneiros não havia pressa. O que existia era a contemplação. Observar a reação lenta, como se fosse uma flor se abrindo, era parte do encanto. Às vezes, o resultado não era nada além de borrões. Outras vezes, um contorno vago, parecido com o que se desejava capturar. E em raros momentos, um milagre. A imagem aparecia, suave, tímida, mas presente, como se viesse de um mundo escondido. Imagine estar naquela oficina, sentado diante de um pedaço de papel que de repente guarda uma sombra de uma folha, a silhueta perfeita de uma planta que esteve sobre ele por alguns minutos ao sol. A sensação era de magia, mas uma magia que vinha da própria natureza. Era como se a luz fosse capaz de pintar e o papel fosse a tela escolhida para receber a memória. Cada tentativa, cada pequeno avanço trazia uma sensação de paz, de que algo maior estava sendo revelado. Os cientistas, ainda que não percebessem completamente, estavam tocando o coração daquilo que mais tarde chamaríamos de fotografia. Eles estavam aprendendo que a luz podia ser aprisionada, que o instante podia ser registrado não apenas na mente humana, mas em uma superfície visível e palpável. E assim, pouco a pouco, em oficinas simples cheias de frascos e papéis espalhados, nascia um novo olhar sobre o mundo. O olhar que não apenas vê, mas guarda. O olhar que transforma o tempo em memória visível. Enquanto o dia avançava lá fora e a luz continuava seu ciclo natural, a sensação dentro da oficina era de que algo eterno estava sendo descoberto. E essa descoberta, como uma canção suave, ainda estava apenas começando a ser ouvida. A tarde cai suavemente e o céu se pinta em tons de laranja e violeta. Dentro de um pequeno quarto, onde as paredes carregam marcas do tempo e o chão de madeira range a cada passo, um homem repousa sobre uma mesa repleta de anotações, livros e pequenos objetos de vidro. Seu nome é Joseph Nicéphore Niepce, e o que pulsa em seu coração
é mais do que curiosidade. É um sonho. O sonho de capturar não apenas sombras, não apenas reflexos passageiros, mas a própria essência de um instante. Niepes passava horas em silêncio, como se estivesse em um ritual. Ele abria uma pequena janela, posicionava uma caixa de madeira com lentes rudimentares e esperava. O som do vento lá fora, as vozes distantes de trabalhadores voltando para casa e o cantar dos grilos ao entardecer se misturavam ao seu estado de contemplação. Naquele espaço, o tempo parecia correr de outra maneira. Enquanto muitos corriam para concluir suas tarefas do dia, Niepes aguardava com paciência como quem semeia uma semente invisível e sabe que a colheita virá com a calma da natureza. Ele havia descoberto que uma substância chamada betume da Judéia podia endurecer quando exposta à luz. Essa descoberta acendeu nele uma esperança. Se o betume podia reagir à luz, talvez fosse possível usá-lo como base para aprisionar imagens. Então, ele espalhava essa substância sobre uma placa metálica, ajustava cuidadosamente sua caixa escura e deixava que o sol, com sua paciência infinita, fizesse o trabalho. Imagine a cena, a placa repousando dentro da câmara, a luz entrando devagarinho, camada por camada, depositando a memória de uma paisagem exterior. O tempo corria. Não eram minutos, nem horas. Às vezes, eram dias inteiros. O sol atravessava o céu, as nuvens se moviam lentamente e Niepes continuava esperando na serenidade de quem confia no invisível. O ambiente era carregado de uma calma quase sagrada. O cheiro metálico das placas, o toque frio do cobre em suas mãos, o som suave do vento que entrava pelas frestas. Tudo parecia colaborar para um momento de quietude e devoção. Enquanto esperava, ele observava pequenas coisas. O desenho que o pó fazia ao pousar sobre o chão, o movimento circular da fumaça de óleo queimando em uma lamparina, o tilintar de um copo de vidro sobre a mesa. Eram detalhes simples, mas que davam ritmo à sua longa espera. E então, em um desses dias de contemplação, o impossível aconteceu. Ao lavar a placa com uma mistura especial, a imagem apareceu. Uma janela, um telhado, um pedaço da paisagem vista de seu quarto. Era rudimentar, tênue, mas era real. O instante havia sido aprisionado. O mundo, pela primeira vez, havia sido congelado pela luz. Niepes respirou fundo, não gritou, não celebrou com euforia, apenas contemplou em silêncio. Sabia que estava diante de algo grandioso, algo que mudaria para sempre a forma como o homem se relacionava com o tempo e com a memória. Naquele instante, ele não estava apenas registrando uma paisagem, ele estava tocando o mistério de eternizar o que é efêmero. E assim, em um quarto simples, banhado pela luz suave do entardecer, a fotografia dava seus primeiros passos. Uma revelação tranquila, nascida não da pressa, mas da paciência. Não da força, mas da luz. Enquanto a noite chegava, trazendo consigo o canto suave dos grilos e o brilho tímido das estrelas, a placa descansava sobre a mesa, silenciosa, firme e, ao mesmo tempo, cheia de vida, carregando dentro de si a memória de um instante que jamais desapareceria. A aurora surge lentamente sobre Paris, tingindo os telhados de cobre e ardósia com reflexos dourados.
As ruas ainda estão quietas, guardando o silêncio da madrugada, quebrado apenas pelo som de uma carroça e pelo farfalhar das árvores nos jardins. Em meio a esse despertar suave, um homem caminha pelas calçadas de pedra com passos serenos. Ele se chama Louis Daguerre, um artista apaixonado pela luz, pelo movimento e pelo mistério de transformar o invisível em espetáculo. Daguerre já era conhecido pelo seu trabalho no diorama, um teatro mágico onde telas gigantes ganhavam vida sob diferentes iluminações. Ele sabia que a luz tinha poder de criar ilusões, de contar histórias sem palavras. Mas havia em seu coração uma inquietação ainda maior. E se fosse possível não apenas projetar imagens passageiras, mas capturá-las de forma duradoura? Essa pergunta, tão suave quanto persistente, guiava suas manhãs e noites em um laboratório impregnado pelo cheiro de químicos e pelo brilho de metais. O espaço de Daguerre era um verdadeiro templo para experimentos. Frascos de vidro repousavam em prateleiras, refletindo a luz que entrava pelas janelas altas. Pequenas caixas escuras, lentes polidas com paciência, metais brilhantes preparados com sais especiais. Cada objeto ali parecia guardar um segredo. O ar tinha um aroma forte de prata e enxofre, mas para Daguerre esse cheiro era quase como perfume. O perfume da descoberta. Quando soube das experiências de Niepce, seu coração se acendeu ainda mais. Ele buscou aperfeiçoar aquilo que já havia sido iniciado, dedicando dias e noites a compreender como a luz podia gravar memórias de maneira mais nítida e rápida. Foi assim que nasceu o daguerreótipo, um processo que envolvia placas de cobre revestidas com prata, sensíveis à luz, e vapores de mercúrio que revelavam a imagem. O resultado era uma fotografia detalhada, tão precisa, que revelava rugas, texturas e minúcias invisíveis ao olhar apressado. Imagine o momento da revelação. Daguerre coloca a plata cuidadosamente sobre o recipiente, deixa os vapores agir e, aos poucos, como uma aparição mágica, uma imagem surge. Primeiro vaga, tímida, como uma lembrança que retorna devagar. Depois, clara, forte, quase palpável. Era como ver o tempo cristalizado, como se o instante tivesse parado para repousar em silêncio sobre o metal frio. O ambiente em que esse milagre acontecia era silencioso, quebrado apenas pelo som da respiração atenta do inventor e pelo leve estalar do fogo que aquecia o laboratório. A cada revelação bem-sucedida, Daguerre não corria para comemorar. Em vez disso, contemplava em silêncio, com um olhar fixo na placa, como se estivesse diante de uma janela aberta para a eternidade. A primeira vez que uma pessoa se viu registrada dessa maneira, a sensação foi indescritível. Não era mais um reflexo no espelho, passageiro e inatingível. Era um eu gravado na matéria, preservado como nunca antes. O homem que até então só podia confiar em pinturas ou memórias falhas, podia agora olhar para si mesmo através do tempo. E assim, o daguerreótipo não apenas aperfeiçoava a descoberta de Niepce, mas inaugurava uma nova era. Uma era onde os instantes deixavam de ser efêmeros, onde os rostos, os olhares, as mãos e até os cenários do cotidiano poderiam atravessar gerações. Naquela Paris calma, onde a brisa leve se misturava ao som distante do Sena, nascia silenciosamente uma revolução. Uma revolução não feita por armas ou ruídos, mas por luz, prata e paciência. Uma revolução que mudaria para sempre a forma como o ser humano lembrava, sonhava
e contava sua própria história. As ruas começam a ganhar vida. Carruagens cruzam lentamente. Cavalos trotam em ritmo compassado. Vendedores chamam os clientes com vozes firmes. E crianças correm com risos que ecoam entre as paredes de pedra. É Paris, do século XIX. E algo extraordinário começa a se espalhar, não apenas pelas ruas da cidade, mas na imaginação do povo. A possibilidade de guardar a própria imagem para sempre. O daguerreótipo, até então restrito às mãos de cientistas e artistas, chega às praças e ateliês. Pequenos estúdios são montados em ruas movimentadas, com letreiros que anunciam retratos instantâneos, memórias eternas. As pessoas se aproximam com curiosidade, algumas com desconfiança, outras com entusiasmo. Afinal, até aquele momento, a única maneira de registrar o rosto de alguém era contratar um pintor, algo caro e demorado. Agora, com um processo aparentemente mágico, qualquer um poderia se ver gravado em metal. O ambiente dos estúdios fotográficos era um misto de ritual e encanto. Grandes cortinas pesadas fechavam a entrada de luz indesejada, e um cenário elegante, às vezes uma cadeira ornamentada, outras vezes um fundo pintado com paisagens artificiais, aguardava o visitante. O cheiro de produtos químicos pairava no ar, e o silêncio era quebrado apenas por instruções calmas. Permaneça imóvel, apenas alguns minutos. Sentar-se diante da câmera era quase uma cerimônia. O equipamento parecia misterioso. Uma caixa escura com lentes que lembravam olhos atentos, prontos para enxergar além do presente. O cliente se ajeitava, respirava fundo e aguardava. Minutos de imobilidade. O tempo parecia desacelerar. Muitos descreviam a experiência como estranha, como se a alma estivesse sendo observada por aquele olho de vidro. Mas quando a placa era revelada e a imagem surgia lentamente, o assombro tomava conta. Imagine uma mãe humilde, vendo o retrato de seu filho pela primeira vez. Não um desenho, não uma lembrança fugidia, mas o rosto real, com cada detalhe preservado. Os cabelos desalinhados, o brilho no olhar, o sorriso contido. O coração se apertava, as mãos tremiam ao segurar a pequena placa. Era como segurar o tempo nas palmas das mãos. Esses primeiros retratos logo se tornaram tesouros, guardados em caixinhas de madeira, exibidos em salas de lazer, levados junto ao peito em medalhões. Eram símbolos de amor, de memória e de presença. Um retrato podia atravessar oceanos, acompanhar cartas e unir famílias separadas pela distância. Cada fotografia era um milagre, uma janela para rever o que parecia inalcançável. E assim, a fotografia começava a se espalhar pelo mundo como um suspiro leve, mas profundo. Em cada cidade, em cada vila, ateliês surgiam, e com eles a possibilidade de congelar não apenas rostos, mas também sentimentos. O povo que antes apenas imaginava o poder da memória, agora podia tocá-la, guardá-la e compartilhá-la. Enquanto as ruas continuavam cheias de vozes, passos e risos, havia sempre, em algum canto, alguém sentado em silêncio, contemplando seu daguerreótipo. O mundo ainda não percebia por completo, mas naquele momento, um novo modo de viver a memória havia começado. O sol se ergue lentamente sobre as cidades do século XIX,
e a luz da manhã espalha um brilho suave pelas ruas estreitas e pelos telhados de Ardósia. Até então, as primeiras fotografias haviam se dedicado quase que exclusivamente aos rostos, às expressões humanas, aos retratos que capturavam a essência de uma vida em um instante móvel. Mas logo, os fotógrafos perceberam que não eram apenas os rostos que mereciam ser preservados. O mundo inteiro, com suas praças, ruas, montanhas e rios, também podia se tornar memória gravada pela luz. Imagine o silêncio de uma praça parisiense em plena madrugada. O fotógrafo chega antes que os primeiros trabalhadores despertem. Posiciona sua pesada câmera de madeira sobre um tripé robusto e cobre a cabeça com um pano escuro. A lente se abre e lentamente, durante longos minutos, a vida da cidade é absorvida pela placa fotográfica. O tempo corre, mas a fotografia paciente espera. Os transeuntes que caminham rápido desaparecem como fantasmas invisíveis, mas aquilo que permanece, prédios, árvores, ruas, se fixa com precisão mágica. Assim, pela primeira vez, a paisagem urbana se eterniza. Essas imagens tinham um poder hipnótico. Ver uma rua, uma catedral, uma ponte retratada com detalhes minuciosos era como viajar sem sair do lugar. Pessoas que nunca tinham caminhado por Paris podiam, ao olhar uma fotografia, sentir-se parte daquele cenário distante. Era como se a fotografia tivesse dado voz às pedras, às águas, às nuvens. A paisagem aprendeu a respirar e seu fôlego ficou guardado em placas de prata e vidro. Com o tempo, fotógrafos corajosos levaram suas câmeras para além das cidades. Subiam colinas, atravessavam florestas, enfrentavam o frio de montanhas e o calor de desertos, tudo em busca de capturar a grandiosidade da natureza. Cada imagem se tornava uma janela mágica. Quem nunca havia visto o mar podia contemplá-lo através da fotografia. Quem jamais subiu uma montanha podia sentir sua imponência olhando para uma placa revelada. Era como se o mundo inteiro se abrisse diante dos olhos humanos, democratizado pela lente. O cotidiano também começou a ganhar lugar na memória fotográfica. Uma feira simples, com frutas espalhadas sobre barracas de madeira. Crianças brincando numa rua estreita. Um artesão curvado sobre seu ofício, as mãos marcadas pelo tempo. O que antes passava despercebido, agora podia ser celebrado, guardado e lembrado. A fotografia ensinava o homem a enxergar beleza não apenas no grandioso, mas no simples. E o que dizer da sensação de ver uma cidade inteira congelada em um instante? Imagine caminhar por Paris, Nova York ou Londres e perceber que cada sombra, cada janela, cada pedra das calçadas poderia ser registrada e guardada. O som das carroças, o cheiro de pão saindo dos fornos, o burburinho das multidões, tudo parecia caber dentro da pequena caixa escura da câmera. E o milagre acontecia. A vida, antes fugaz, agora permanecia. Essas fotografias de paisagens e cenas cotidianas logo se espalharam como um sopro poético. Pessoas distantes puderam conhecer terras que jamais pisariam. Governos e exploradores usaram a fotografia para registrar monumentos, ruínas antigas, templos e cidades em crescimento. A humanidade, pela primeira vez, começou a construir um álbum coletivo, um diário visual do planeta. Enquanto a tarde se desfazia em tons dourados e as primeiras lâmpadas a gás iluminavam as ruas, fotógrafos ainda permaneciam com suas câmeras erguidas, prontos para aprisionar a última luz do dia. E cada clique silencioso era mais do que uma técnica.
Era um gesto de reverência diante do mundo, uma tentativa suave de guardar o sopro da vida. O céu amanhece cinza sobre campos distantes, e o vento carrega consigo o cheiro da terra úmida, da fumaça de pequenas fogueiras e do ferro frio espalhado pelas armas. A fotografia, que até então havia capturado rostos e paisagens, começava a assumir um papel ainda mais profundo, registrar a própria história humana, com toda a sua complexidade, dor e beleza. Era uma nova linguagem silenciosa, mas poderosa, capaz de falar diretamente à alma, sem necessidade de palavras. Imagine fotógrafos que se aventuravam em meio às guerras, carregando câmeras pesadas e placas frágeis, desafiando o perigo e o caos. Cada clique era mais do que técnica, era coragem, era o esforço de congelar momentos que de outra forma desapareceriam para sempre. Soldados, trincheiras e campos devastados, tudo se transformava em testemunho. As imagens não precisavam gritar para serem compreendidas. Um olhar cansado, um gesto silencioso ou uma sombra na lama já falava o que muitos não podiam expressar. Ao mesmo tempo, a fotografia começou a capturar mudanças sociais e acontecimentos do cotidiano que refletiam a vida das pessoas comuns. Feiras, manifestações, encontros em praças e mercados, ruas movimentadas em cidades que se transformavam rapidamente, tudo podia ser registrado. A lente fotográfica aproximava o distante, ampliava o invisível e transformava o trivial em memória duradoura. Era como se o mundo inteiro se tornasse um livro que podia ser folheado visualmente, página por página, sem pressa, contemplando cada detalhe. Dentro dos estúdios e dos laboratórios improvisados em campos de batalha ou ruas movimentadas, os fotógrafos agiam com paciência quase ritualística. Preparavam placas, posicionavam a câmera, ajustavam a luz e então, com o clique silencioso, o instante era capturado. O cheiro da prata, do enxofre e da madeira permeava o ar, enquanto os olhos atentos acompanhavam cada sombra, cada nuance, cada detalhe que surgia na superfície sensível à luz. O impacto dessas imagens sobre a sociedade era profundo. Pessoas que nunca tinham visto de perto os efeitos da guerra, da pobreza, das mudanças urbanas ou das tragédias naturais, podiam finalmente compreender, não através de palavras soltas ou relatos distantes, mas por imagens tangíveis, concretas. A fotografia ensinava a humanidade a ver, a sentir e até a se conectar com o que estava além do próprio olhar. Além disso, havia algo de poético nessa forma de contar histórias. Um único retrato de uma família durante uma manifestação podia transmitir esperança, coragem ou tristeza em um instante. Uma rua vazia ao amanhecer, registrada com paciência, podia revelar a solidão ou a beleza de um cotidiano silencioso. A fotografia mostrava que cada instante tinha valor, que cada gesto humano merecia ser lembrada. Enquanto a luz do entardecer começava a se espalhar, tingindo as ruas e campos com tons dourados e suaves, fotógrafos ainda permaneciam vigilantes. Cada nova imagem era mais do que técnica ou arte, era uma ponte entre o presente e o futuro, entre a experiência humana
e a memória que atravessa gerações. A fotografia transformava o tempo em um aliado silencioso, permitindo que o homem contemplasse não apenas o que era belo, mas também o que era verdadeiro. E assim, com paciência, delicadeza e atenção, a fotografia começou a escrever a história do mundo de forma silenciosa, hipnótica e poética, guardando para sempre momentos que de outra maneira se perderiam na eternidade do tempo. O sol da manhã entra suavemente pelas janelas de uma casa modesta, espalhando raios dourados sobre móveis de madeira polida e cortinas leves que dançam com o vento. Pela primeira vez, a fotografia deixa de ser apenas um registro de paisagens distantes, de eventos grandiosos ou de feitos históricos, e começa a entrar na intimidade das famílias, tornando-se um testemunho silencioso de suas alegrias cotidianas. Imagine uma sala iluminada pelo brilho natural, onde uma mãe organiza os filhos em frente à câmera. As crianças, curiosas e ligeiramente inquietas, tentam se manter imóveis, fascinadas pelo aparato estranho que repousa diante delas. A lente observa atentamente cada gesto, cada riso contido, cada olhar curioso. Em poucos minutos, algo extraordinário acontece. A essência de um momento simples é capturada para sempre. O sorriso tímido de uma criança, as mãos entrelaçadas de irmãos, o leve desarranjo do cabelo após uma corrida pelo quintal. Tudo gravado de forma silenciosa e duradoura. Os estúdios fotográficos domésticos se tornam lugares de encantamento. Pequenas câmeras portáteis, agora mais acessíveis, permitem que a luz seja transformada em lembrança e o cotidiano ganhe uma nova dimensão poética. Cada retrato ou cena registrada não é apenas uma imagem, é um abraço silencioso, um lembrete de que cada instante de vida é precioso e merece ser lembrado. A fotografia ensina a humanidade a enxergar a beleza no trivial. Uma refeição simples, a luz filtrando pelas folhas de uma árvore no quintal, um gato preguiçoso estendido sobre a soleira da janela. O cheiro suave de madeira e papel fotográfico impregna os lares, misturado ao aroma de pão recém-assado ou chá quente. O som da câmera, ainda discreto, mas mais familiar, é acompanhado pelos risos e cochichos das crianças e pelo murmúrio sereno de conversas familiares. Cada clique é ritual e poesia, um gesto que une técnica, paciência e amor. Além dos retratos, a fotografia também começa a registrar celebrações e pequenos eventos familiares, aniversários, batismos, festa de colheita, visitas inesperadas de amigos e parentes. Em cada imagem, a vida se revela em detalhes minuciosos. O brilho nos olhos, a textura dos tecidos, o reflexo da luz nos móveis. Tudo parece capturado com delicadeza, com a intenção de eternizar não apenas a forma, mas também a sensação daquele instante. O efeito é profundo. Ao revisitar essas fotografias anos depois, as famílias encontram uma espécie de portal para o passado. Memórias adormecidas despertam com suavidade, trazendo de volta cheiros, vozes e gestos que pareciam perdidos. A fotografia ensina, silenciosamente, que a vida cotidiana também é digna de ser preservada. Que cada riso, cada abraço e cada gesto simples contém beleza e significado. Enquanto a tarde avança e a luz do sol se torna mais quente e suave, fotógrafos e famílias continuam a explorar esse novo mundo de memórias capturadas. Cada retrato,
Cada cena registrada é um fio que conecta gerações, criando um tecido de lembranças onde o passado e o presente coexistem em harmonia, embalando o coração com a paz e a beleza de instantes que jamais serão esquecidos. O sol mergulha lentamente no horizonte, tingindo o céu de tons rosados e dourados, enquanto o ar da tarde traz consigo um frescor leve, carregado de perfumes de flores e da terra úmida após uma breve chuva. Nesse cenário, a fotografia, que até então havia servido para registrar rostos, paisagens e cenas cotidianas, começa a se reinventar como ferramenta artística. Agora, não se trata apenas de capturar a realidade, mas de explorá-la com sensibilidade, criatividade e poesia. Imagine um estúdio antigo com grandes janelas abertas, cortinas leves que balançam com a brisa e mesas cheias de objetos dispostos com cuidado. Livros, frutas, tecidos, vidros e cerâmicas. Fotógrafos experimentam ângulos inusitados, contrastes de luz e sombra, reflexos sobre superfícies metálicas ou vidros de água. Cada clique se torna uma dança entre o tempo e a percepção, onde a luz é pincel e a câmera uma extensão da visão sensível do artista. A fotografia artística desafia a paciência e a percepção. O fotógrafo observa cada movimento, cada feixe de luz que atravessa a sala, cada sombra que se alonga sobre o chão. Às vezes são apenas minutos de espera, outras vezes horas, até que a composição perfeita surja diante da lente. Um tecido que parece flutuar no ar, uma xícara que reflete o sol da tarde, a sombra delicada de uma flor projetada sobre o papel. Todos esses elementos se transformam em poesia visual, capturados com calma e delicadeza. O cheiro do estúdio mistura-se ao aroma do café recém-passado, do óleo de madeira nos móveis e de produtos químicos usados para revelar imagens. Sons suaves de passos, do vento entrando pelas janelas e do clique da câmera compõem um ritmo hipnótico, quase musical. Cada gesto é ritualístico. Ajustar a lente, mexer nas cortinas, mudar a posição do objeto, observar pacientemente como a luz interage com cada detalhe. A fotografia se torna um espaço de meditação, de contemplação do mundo em suas nuances mais sutis. Além da luz, a sombra também se torna protagonista. Fotógrafos exploram contrastes fortes, silhuetas que sugerem movimento e mistério, linhas que se entrelaçam e criam formas abstratas. Cada imagem é uma pequena experiência sensorial, um convite a sentir a textura, o peso e o ritmo do mundo através de uma superfície plana. A fotografia artística revela que a beleza está tanto no que é visto quanto no que é imaginado, que cada detalhe da realidade pode ser reinterpretado com sensibilidade e poesia. O impacto dessas imagens vai além da estética. Elas ensinam a olhar com mais atenção, a perceber sutilezas, a valorizar a quietude e os detalhes que muitas vezes passam desapercebidos. Um reflexo, um traço de luz, uma sombra alongada se tornam narrativas silenciosas, capazes de transportar quem observa para um estado de calma e contemplação, quase hipnótico. Enquanto a noite se aproxima, lançando um manto azul profundo sobre o mundo, os fotógrafos ainda permanecem em silêncio, ajustando lentes, testando exposições,
aguardando a luz perfeita que revelará formas e sentimentos escondidos. A fotografia artística então se mostra não apenas como técnica, mas como um diálogo íntimo entre o homem, a luz e a matéria, oferecendo imagens que aquecem o coração e despertam a imaginação, embalando a alma com serenidade e fascínio. O dia desperta com uma luz suave que se espalha pelos cantos de uma cidade em transformação. Praças, mercados, templos e ruas se preparam para mais um dia de movimento e a fotografia se torna um fio invisível que conecta o mundo, registrando não apenas rostos individuais, mas a experiência coletiva da humanidade. Ela começa a se afirmar como memória coletiva, preservando eventos históricos, manifestações culturais, celebrações populares e tradições que definem comunidades inteiras. Imagine um fotógrafo em meio a uma procissão, observando atentamente cada detalhe. Vestes coloridas, bandeiras tremulando, músicos com instrumentos variados e a expressão vibrante das pessoas. Tudo isso precisa ser capturado com delicadeza, sem interferir na naturalidade do momento. O clique da câmera é silencioso, quase reverente. Cada imagem guarda a essência de uma tradição, congelando gestos, sorrisos e sons invisíveis em placas ou filmes que atravessarão gerações. As fotografias de eventos históricos, como cerimônias oficiais, inaugurações, assembleias e momentos de revolução pacífica, ganham uma dimensão ainda mais poderosa. Elas permitem que pessoas que não estiveram presentes possam sentir, ainda que de forma sutil, a atmosfera do instante, o fervor coletivo, a emoção compartilhada, a energia que atravessa a multidão. Cada detalhe capturado torna-se parte de um arquivo que a humanidade mantém como memória viva, um registro silencioso e duradouro do que somos e do que fomos. Ao mesmo tempo, fotógrafos dedicados a registrar a vida cotidiana e a cultura popular transformam o trivial em patrimônio visual. Festas folclóricas, danças, feiras, rituais e celebrações sazonais são capturados com paciência e sensibilidade. O cheiro de comida típica, o som de instrumentos, os trajes coloridos e a alegria das crianças são sugeridos nas imagens, mesmo quando silenciosas. A fotografia cria uma narrativa que transcende o tempo, permitindo que tradições e culturas se preservem, mesmo quando o mundo ao redor muda rapidamente. Dentro deste processo, os fotógrafos desenvolvem uma relação quase íntima com os eventos e as pessoas que registram. Eles aprendem a observar, a esperar o momento certo, a perceber nuances que poderiam passar despercebidas. Cada clique é uma escolha consciente, uma tentativa de capturar não apenas a forma, mas a emoção, a história e a memória que permeiam o instante. A luz, o ângulo, o gesto e a expressão se combinam em composições que transformam a realidade em algo eterno
e significativo. E assim, a fotografia se espalha pelo mundo, atravessando fronteiras geográficas e culturais. Cada imagem capturada se torna um elo na memória coletiva da humanidade, permitindo que gerações futuras compreendam o passado de maneira concreta e poética. Um festival em uma aldeia remota, uma cerimônia urbana ou uma manifestação popular passam a existir não apenas na lembrança de quem esteve presente, mas na visão de quem verá aquela imagem séculos depois. Enquanto a tarde se desfaz em tons dourados e o céu começa a tingir-se de azul profundo, a fotografia continua silenciosa, guardando cada detalhe com paciência e reverência. Ela é o coração que pulsa lentamente, conectando pessoas, histórias e lugares. Cada imagem é um fragmento de memória, uma ponte entre o passado e o presente, oferecendo ao espectador a possibilidade de tocar, ainda que por um instante, a eternidade da experiência humana. O sol desponta sobre cidades que crescem rapidamente, fábricas lançando colunas de fumaça, ruas de pedra cheias de trabalhadores e o som constante de rodas de carruagens e máquinas a vapor. A fotografia, que já havia capturado rostos, paisagens, momentos familiares e tradições, agora se volta para uma nova realidade: a era da industrialização e da urbanização. Ela se torna testemunha silenciosa das mudanças sociais, do avanço tecnológico e da transformação das cidades, oferecendo um olhar atento sobre o ritmo frenético da vida moderna. Imagine fotógrafos percorrendo ruas estreitas e largas avenidas ao nascer do dia, suas câmeras prontas para registrar a movimentação de trabalhadores entrando em fábricas, operários manuseando engrenagens e ferramentas e o vapor se espalhando pelo ar frio da manhã. Cada clique captura não apenas a ação, mas também a atmosfera da época. O cheiro de carvão queimando, o calor das fornalhas, o metal frio das máquinas e o suor misturado ao ar carregado de fuligem. As imagens transformam a rapidez do progresso em momentos estáticos, permitindo que o observador contemple a complexidade e a intensidade dessa nova era. A fotografia também se volta para a transformação urbana. Construções se erguem rapidamente, pontes e viadutos conectam bairros, ruas se tornam cheias de luzes e movimento. Os fotógrafos capturam a tensão entre o antigo e o novo, casas de pedra ao lado de fábricas, feiras de rua coexistindo com lojas modernas, carruagens dividindo espaço com os primeiros trens urbanos. Cada imagem revela detalhes sutis, o reflexo do sol sobre janelas de vidro, a poeira levantada pelo tráfego, o contraste entre luz e sombra que dramatiza as linhas das construções. Mas não são apenas as máquinas e a arquitetura que interessam. A fotografia registra também as pessoas e suas vidas transformadas. Famílias se adaptando a novos ritmos, crianças brincando em becos cercados por indústrias, trabalhadores descansando após longas jornadas, vendedores ambulantes oferecendo produtos nas calçadas movimentadas. Cada cena é um pequeno retrato da resiliência humana diante das mudanças rápidas, uma prova silenciosa da capacidade do homem de se reinventar. O ambiente dos estúdios e laboratórios fotográficos acompanha essas transformações.
Profissionais mais experientes aperfeiçoam técnicas, exploram novas lentes e experimentam exposições mais longas ou curtas para capturar a ação das cidades em movimento. A luz artificial começa a ser combinada com a luz natural, permitindo composições mais complexas e dramáticas. O cheiro de produtos químicos se mistura ao aroma da madeira e do carvão aquecendo o estúdio, criando uma atmosfera intensa, mas ao mesmo tempo contemplativa. E assim, a fotografia torna-se documento, arte e memória em simultâneo. Ela oferece às gerações futuras uma janela única para compreender não apenas a aparência das cidades em transformação, mas também a experiência humana dentro delas. Cada fotografia é um fragmento que preserva o ritmo, os sons e as cores de uma era marcada por inovação, movimento e adaptação. Enquanto a tarde se estende e as chaminés continuam a soltar fumaça lentamente, fotógrafos continuam atentos, registrando o pulsar urbano com calma e sensibilidade. Cada imagem é mais do que um registro técnico, é uma ponte poética entre passado e presente, uma memória viva da transformação do mundo e da vida humana em meio à velocidade da industrialização. O céu da manhã reflete tons suaves de azul e dourado, e a luz se derrama sobre ruas, jardins e praças, trazendo um calor tranquilo que envolve cada objeto e cada pessoa. A fotografia, que começou como uma invenção tímida e experimental, agora se revela como um legado universal, uma ponte entre passado e presente, capaz de conectar pessoas, culturas e memórias em todos os cantos do planeta. Imagine um arquivo silencioso, repleto de fotografias antigas, rostos gravados em placas de prata, cidades congeladas no tempo, famílias reunidas, soldados em campos de batalha, festivais populares, paisagens naturais e industriais. Cada imagem carrega consigo histórias, sentimentos e momentos que já passaram, mas que permanecem vivos através da luz, capturada pela lente. O observador sente-se transportado para outra época, quase tocando as texturas, ouvindo os sons e percebendo os aromas daquele instante. Hoje, a fotografia continua a registrar o cotidiano e os eventos marcantes com recursos que Louis Daguerre e seus contemporâneos jamais poderiam imaginar. Câmeras digitais, drones e smartphones. Apesar da tecnologia moderna, o princípio permanece o mesmo: capturar a luz para eternizar momentos. Cada foto continua sendo um testemunho silencioso da humanidade, uma forma de preservar memórias, ensinar história, expressar arte e conectar pessoas em níveis emocionais profundos. A fotografia transcende fronteiras culturais e geográficas. Uma imagem de uma cerimônia em uma aldeia remota pode emocionar alguém a milhares de quilômetros. Uma fotografia de uma cidade movimentada revela padrões universais de vida, trabalho e convivência. O passado se mistura ao presente e o futuro se antecipa em cada clique. É como se cada fotografia fosse um fio delicado, tecendo a tapeçaria infinita da experiência humana, unindo indivíduos através do tempo e do espaço. O impacto emocional da fotografia também é profundo. Ao revisitar antigas imagens, sentimos a nostalgia de quem somos e de onde viemos. Aprendemos a valorizar pequenos momentos, a reconhecer a beleza na rotina e a respeitar a história contida em objetos, rostos e lugares. Ela nos ensina a olhar com atenção, a contemplar com calma e a conectar o instante que vivemos ao fluxo contínuo da vida. E assim,
A fotografia se firma como um legado universal. Memória, arte, ciência e poesia, reunidas em uma única forma de expressão. Cada imagem é um testemunho silencioso do tempo que passou, uma ponte para o que virá e um convite para refletir sobre o que significa ser humano. O mundo moderno, com suas câmeras em cada bolso e milhões de imagens compartilhadas a cada instante, mantém viva a essência dessa invenção histórica, lembrando-nos que capturar a luz é, acima de tudo, preservar a vida, a memória e a beleza que nos cercam. Enquanto a tarde se transforma em crepúsculo e as últimas luzes do dia se derramam sobre o mundo, a fotografia permanece, silenciosa, paciente, poética. Um legado eterno que conecta gerações, celebra a memória coletiva e nos permite contemplar com admiração e serenidade a infinita riqueza da experiência humana. Se você se encantou com a história da fotografia e quer continuar explorando como o homem aprendeu a eternizar cada instante da vida, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo. Cada clique ajuda a espalhar essas histórias incríveis e manter viva a memória do nosso passado.